Lembra da irmãzinha cantar, nós cantamos junto também, falar sobre um amigo, melhor amigo. Eles falam que no hino, o que compôs o hino, ele diz: achei um amigo. Não, nós não achamos um amigo, um melhor amigo, nós achamos um ótimo amigo mesmo, né? E nessa história, nós vamos ver muitos detalhes, né? Que esse amigo, melhor amigo, o ótimo amigo, esteve presente com Daniel, né? Essa história está registrada em Daniel capítulo 2. Eu vou até o versículo 23 apenas, né? Porque é muito longa a história. Então vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, não reparam que porque eu coloquei o implante acabou me atrapalhando um pouco as minhas vozes. Nabucodonosor teve um sonho e seu espírito se perturbou e passou no sono. Que coisa, né? Ele teve um sonho e ficou tão perturbado que ele não lembrava mais do sonho. Isso acontece conosco. Só que esse sonho de Nabucodonosor é um sonho diferente. Um sonho dado pelo próprio Criador a ele, né? Então o rei Nabucodonosor chamou os magos. Aqui que é interessante essa parte. Então o rei Nabucodonosor chamou os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram imediatamente diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Ele ficou perturbado. Quantas vezes a gente sonha e não lembra do sonho, né? E às vezes lembra e às vezes não lembra o que aconteceu no sonho. Isso aconteceu com o rei. O sonho era parte do Criador, né? Era coisa que o Criador queria passar a ele, né? E queria passar a nação de Israel, né? E os caldeus disseram ao rei em siriaco, acho que é isso mesmo essa palavra: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teu servo e declararemos a interpretação. Quer dizer, eles precisavam ver o sonho, saber o que o rei sonhou. O rei não sabia o seu sonho. Mas o rei não estava nem aí, o rei queria saber o que ele sonhou, o que ele viu no sonho. E ele precisava saber que sonho ele sonhou, o que era aquilo e a sua interpretação, né? Então respondeu o rei e disse aos caldeus: a coisa me tem escapado, esqueceram? Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas com monturo. Um desafio para aqueles que se diziam ser inteligente, conhecedor de coisas ocultas, né? Mas eles não sabiam, né? E o rei fez um desafio. O rei queria ver realmente o poder que eles tinham, né? Se era verdadeiro ou se era mentira. Outra coisa, o rei, né? Vem como verdade e é mentira, ou vem como mentira dele, né? Mas o rei falou: se vocês não dêem um jeito de descobrir o sonho, porque eu sei que sonho eu tive, se não sou um sonho e eu sou perturbado, eu não consigo entender o que aconteceu comigo, que eu sonhei um sonho que eu não consigo entender. E eu preciso saber que sonho que é. E o rei já se conhecia aqueles homens, sabia que aqueles homens tinham uma fama de conhecer coisas do futuro, coisas ocultas, né? E aí foi posto à prova
a inteligência desses homens. Mas se vós me declarardes, aí vem a promessa do rei, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas e recompensa e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam eles perturbados, segunda vez. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho ao seu servo e daremos a sua interpretação. O rei, respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Que coisa interessante. Eles queriam ganhar tempo, né? O rei sabia que eles estavam querendo ganhar tempo para inventar uma história, né, parecida, né, que o rei conseguisse entender. Mas o rei era inteligente. O rei sabia que eles estavam querendo inventar alguma coisa para falar: olha, é essa a interpretação. Ia falar uma mentira no lugar de uma verdade, né? O rei queria a verdade, né? O rei queria a verdade. O que ele sonhou? O que significava tudo? Né? Ele estava perturbado. Quem estava perturbando o sono do rei, irmãos? Quem você acha que estava perturbando o espírito do rei? Quem que é que estava perturbando? O próprio Criador estava perturbando o espírito dele. Aí, por isso que eles queriam chamar pessoas que pareciam que eram inteligentes, mas não eram, né? Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seu servo e daremos a sua interpretação. O rei disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vejo que o assunto me tem escapado, de maneira que, se não me fizerem saber o sonho, uma só sentença será a vós, pois vós preparastes palavras perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei meu sonho. Pronto, me diz o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença, isso aqui é muito importante. Responderam os caldeus na sua presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrônomo ou caldeus, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Era um rei diferente, irmão. Era um ser diferente, que eles não podiam de maneira alguma. Esse ia interpretar o sonho de Nabucodonosor. Esse ia revelar a verdade para o rei, que o rei queria tanto, né? Por isso o rei muito se irou e enfureceu, assim ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Puxa vida. E saiu o decreto, segundo o qual devia ser mortos sábios. Por isso buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fosse morto. Engraçado. Quer dizer, eles desejavam a morte de Daniel, queriam que Daniel fosse morto também nessa. Opa, agora é a oportunidade de Daniel sucumbir, de Daniel. Só que Daniel tinha uma coisa especial. Ele tinha um espírito excelente. Daniel tinha visão do Yahweh, que é, além de todos, sábio, inteligente da vida, né? Aquele que conhece profundamente todos os mistérios, conhece tudo, que não há nada oculto dentro dos olhos dele. Ele vê o presente, vê o passado que já passou e vê o futuro, vê tudo. Não tem nada oculto a ele. Esse rei, esse aí ia interpretar o sonho que estava. Os outros não iam conseguir nunca.
né? Não ia conseguir porque eram carnais, eram mentirosos, né? Não tinha espírito excelente, não tinha nada de alma, né? Mas esse aqui sim. Então o rei ordenou imediatamente: olha, vamos lançar um decreto, pega esses homens tudo e mate ele, acaba com isso. E acho que ele chegou a matar uma boa quantidade, me parece. E o Daniel foi mais uma vez maravilhoso nisso aí, porque ele falou com o prefeito do rei da história: olha, me introduz imediatamente a presença do rei, eu vou falar com o rei, eu vou convencer o rei. Você falava comigo, eu vou convencer o rei, perdão um tempo. E ele conseguiu convencer, o sábio não conseguiu convencer o rei, mas ele conseguiu convencer o rei, né? E saiu um decreto, eles iam ser todos mortos, e eles queriam aproveitar esse embalo, jogar Daniel junto também. Daniel também vai morrer, porque eles tinham certamente inveja de Daniel, porque Daniel tinha uma coisa especial, ele tinha a visão do eterno Criador Yahvé. Ele podia fazer todas as coisas, menos uma coisa: ele não mentia, falava a verdade. E esse outro falava mentira, inventava história, inventava mentiras, revelações mentirosas, né? Que não acontecia de fato nenhum, de jeito nenhum, era coisas terríveis, né? Mas Daniel, ele disse, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o prefeito, né? Capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. Olha só, Daniel foi bacana. Ela matou os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o prefeito do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Ele perguntou para Arioque, por que o rei quer apressadamente, lançou esse decreto e quer apressadamente saber tudo? Espera aí. Então Arioque explicou o caso a Daniel, né? Por que o rei queria aquilo? Quer dizer, numa parte eu entendi que o rei estava revoltado porque eles só inventavam mentira, só falavam mentira, né? Só enganavam as pessoas, e queria enganar o rei, logo o rei, né? Queria enganar também. Só que o rei não se deixou enganar. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Yahvé do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Quer dizer, ficou um restante ainda. E Daniel salvou a vida deles. Ao contrário, eles queriam que Daniel fosse sumido também. Daniel salvou até a vida desses camaradas, né? Para que pedisse misericórdia. Eles pediram misericórdia ao Criador. Irmãos, é onde que nós cantamos aí. Nós não temos um amigo, melhor amigo. Nós temos um ótimo amigo. Aleluia! Eu saí de Calda Nova, irmãos. Eu passei por uma BR tão complicada, muito trânsito, muita confusão, quase que eu pereço dessa viagem. Mas antes de sair de Calda Nova, eu pedi: Arrocha, tem misericórdia de mim. Eu não conheço toda a estrada. Por favor, senta do meu lado, do meu veículo, me ajuda a conduzir esse veículo até Conselheiro Lafayette. Irmão, realmente a Arrocha esteve do meu lado. Aleluia. Me ajudou a conduzir o veículo até Conselheiro Lafayette. Teve vários acidentes na BR, passei por eles, vários engarrafamentos. Pai, a Arrocha me deu graça, eu consegui ir até Conselheiro Lafayette. Passei por um longo trecho, cheguei a Conselheiro Lafayette, porque estava do meu lado, não um melhor amigo, mas um ótimo amigo. Aleluia! É muito mais que um melhor amigo. Nós temos que aprender. A Arrocha, o hino canta assim, é lindo assim, muito sentimental, muito bacana assim, né? Mas ele não é, como o escritor disse, o melhor amigo, ele é um ótimo amigo. E Daniel estava com esse melhor amigo,
esse ótimo amigo. Por isso ele defendeu a ele, e defendeu os companheiros dele, e defendeu também aqueles que estavam querendo também a morte dele também. Aleluia. Estavam querendo a morte dele também. E que ele trouxe o Daniel, mas foi lá chamar o Daniel para entrar naquela terra. Agora o Daniel se vai, agora o Daniel vai se ferrar, porque ele tem que descobrir o sonho do rei. O rei não sabe o que sonho que é. Ele vai ter que falar, ele vai ter que descobrir o sonho. Mas esqueceram que o Iarro era o amigo de Daniel. Aleluia. Que esse amigo ia revelar sim o sonho do rei. E revelar também a interpretação do que o rei queria. Né? Isso foi muito maravilhoso. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Notamos que lá o rei não quis dar tempo para esse homem meditar dentro da história. Tanto é que Daniel falou, mas por que o rei está tão apressado, quer saber e não quer dar tempo? Mas me ajuda, eu vou entrar lá e vou conversar com o rei. O rei não dá tempo. Porque o amigo do rei, do Daniel, era um ótimo amigo, estava com ele. E estava guardando em segredo o sonho do rei. Até o sonho foi guardado em segredo. Ele não sabia o que ele sonhou. Ele não sabia. Mas Iarro sabia. Iarro sabia que foi ele que deu o sonho. E ele ia dar para quem essa interpretação e essa interpretação e essa visão? Daniel. Aquele que tem um espírito excelente, o espírito do bom amigo, do ótimo amigo, né? Por isso aconteceu essa maravilha. Então Daniel foi para casa, ele orou, ele conversou com os colegas dele, com os amigos dele, olha, nós vamos orar, porque nós temos um mistério aí muito profundo, muito difícil. Olha, o rei teve um sonho e ele não sabe o sonho. Nós também não sabemos. E já morreu muitos sábios entendidos nisso aí, que acham que sabem revelar sonhos, que sabem interpretar coisas ocultas, mas esse oculto aí não vai conseguir nunca, porque esse oculto vem da parte do Iarro. Aleluia. Não vamos saber nunca. Então vamos orar e vamos pedir Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, vamos pedir ao Criador de misericórdia, ele vai revelar. Ele pediu, e Iarro não decepcionou Daniel, ele revelou para ele o sonho de Daniel, né? O sonho do rei, revela tudo, detalhe por detalhe, a história é grande, não podemos ver, revela tudo, detalhe por detalhe, o que o rei sonhou, porquê, o que ele haveria pode acontecer, dentro da história, o que aconteceu, várias coisas, né? E aí Daniel entrou-se e na presença do rei revelou para ele, né? Então, onde é que eu estava mais? Para que pedisse misericórdia, mais para baixo. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel lá louvou a Iarro do céu. Aleluia. E falou a Daniel e disse: seja bendito o nome de Iarro, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria, a força, e ele muda os tempos e a história dele. Ele remove os reis, estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios, sabe, entendeu? E ciência aos entendidos. Mas não é aqueles que estavam tentando enganar o rei, né? Aquele são os, não são os originais, são os falsos, né? Mas Iarro, ele dá sabedoria e entendimento aos verdadeiros. Aos verdadeiros, sábios, entendidos. Nós somos os sábios, entendidos, verdadeiros. Mas aqueles que tentam enganar o povo, estão por aí enganando o povo, enganando multidões de pessoas que vê todos os dias tanto engano, tanta ilusão, né? Esses aí, infelizmente, Iarro nunca ia dar para eles a interpretar um sonho. Mas para ele deu.
O erro de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora, me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto ao rei. Imagina como ficou aquele resto, irmão, de sábios entendidos que parecia que era essa pedida. Puxa, Daniel salvou a nossa vida, nós íamos morrer também. Nós íamos perecer também. Só que eles queriam que Daniel fosse também perecido, mas certamente eles devem ter congratulado com Daniel. Daniel, me perdoe, me desculpa, nós queríamos que você fosse também. E muitos já tinham ido embora, tinham morrido, o rei mandou matar mesmo. Era o decreto do rei. Os irmãos sabem que o decreto de um rei, naquela época, era terrível, tinha que ser cumprido. Né? Até hoje, infelizmente, a gente vê esse decreto desses homens aí, é terrível. Quem escapa do decreto desse povo é difícil. Né? Mas vamos ver hoje e o dia. Então, isso aconteceu, essa história maravilhosa. Eu agradeço os irmãos. Pedindo aos irmãos que continuem nesta graça, nesta bondade do nosso Criador.